Oi, gente! Hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série da nossa caminhada até trazer um café. O diagnóstico do Pedro, meu segundo filho. Pra quem não sabe, eu tive outro filho. O Ian tem um irmãozinho. Ele tá com 6 meses, não apresenta atrasos. Mas eu entrei em contato com a USP, né? Que a USP já tem todo o histórico da minha família, dos meus primos, das minhas tias, meu e do Ian. E agora eu tive o Pedro. Então eu entrei em contato com eles pra mim ter uma consulta com eles, né? Eu vou contar pra vocês desde o início como eu decidi ir atrás da USP agora com o Pedrinho. Lá no Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas perguntando aonde vocês tinham feito o exame da síndrome do X frágil. Por quê? Me perguntaram se eu não ia fazer o exame no Pedro, porque eu sou portadora da pré-mutação X frágil. Há uma chance alta, né, que é de 30%, segundo o que consta no meu exame, de chance de eu repassar a síndrome, a mutação completa, a deficiência para os meus filhos, principalmente se forem meninos. E essa chance diminui se for menina, mas há uma chance também se for menina. Então, eu coloquei lá no Instagram que não era um exame acessível, um exame barato e que eu não queria fazer esse exame agora. Aí, eu vi que tinha muita gente que fez por convênio e tal, e aí eu vi que teve pessoas e tem pessoas que estão indo fazer na USP. E lá em 2013, eu fiz no Ian, na USP. Eu e o Ian fizemos o exame lá, a gente chegou lá, a gente já fez o exame no mesmo dia. E não teve uma consulta, né? A gente já chegou e já coletaram o sangue da gente. A USP, ela estuda a minha família, né? A síndrome do X frágil na minha família. Então, lá na USP tem a minha árvore genealógica, né? Tem as minhas tias, tem a minha avó, tem meus primos, tem todo mundo lá no histórico deles. A primeira pessoa que foi lá na USP na época foi em 2003 ou 2004, então já faz muitos anos, né, que a USP tem esse acesso. E eu já sabia onde ir, né, quando a gente começou a desconfiar dos sinais de atraso do Ian, que eram muitos atraso de fala, atraso de desenvolvimento cognitivo, né, todos os atrasos possíveis o Ian tinha. Com 2 anos e meio ele não falava, ele tinha muita dificuldade na marcha, né, de andar, ele tinha muita estereotipia, muita coisa. Era certo o diagnóstico, a gente só precisava do laudo. Então eu já sabia pra onde ir, tem toda a nossa história aqui no canal. Vou até linkar aqui o vídeo que a história tá mais completa. Depois de um tempo, eu recebi informações de que a USP tinha paralisado, não tava mais fazendo o exame. Então, e a USP fornece o exame de uma forma assim mais acessível, né? Eu lembro que na época eu paguei 175, mas eu tenho que confirmar porque eu não lembro. Então eu paguei mais ou menos nessa faixa. Eu paguei 175 e o Ian também. Então os dois deu. Vamos por R$ 400 os dois. E isso é um preço muito acessível para outros lugares aí. Fazendo essas perguntas lá no Instagram, onde a pessoa tinha feito o exame, eu recebi informações que a USP tinha voltado a fazer o exame de novo. Então eu me interessei, falei, já que tá fácil o acesso, assim, que a USP tá fazendo e a USP já tem meu histórico familiar, eu vou entrar em contato com a USP, né? Porque não custa nada, não... Apesar do Pedro não apresentar atrasos, há uma desconfiança, porque é uma coisa que tá em mim e é uma coisa que, por exemplo, na minha família, é uma explosão de síndromes na minha família. Eu tinha assim na minha cabeça como certo de que todos os meus filhos teriam X frágil ou terão X frágil. Uma coisa certa, porque todas as minhas tias que puderam ter filhos, elas tiveram filhos X frágil. Todos. Então, na minha família é quase assim uma questão certa de que se você tiver filho, ele vai ser X frágil, ele vai ter a deficiência intelectual e as meninas vai ter a pré-mutação, que é o meu caso. Só que não é bem assim que funciona a genética. Não é porque na minha família acontece dessa forma que vai acontecer na sua. Eu recebo
vários relatos, gente, é todo dia um relato diferente. Ah, meu filho não tem X frágil, o mais velho tem, o mais novo tem, o mais velho não tem. A genética, eu digo assim, é uma roleta russa. Você não sabe o que vai acontecer. E como há o perigo, né, uma porcentagem alta de 30% de uma mulher que tenha pré-mutação repassar o X frágil, a mutação completa, a deficiência intelectual, então a gente se cuida para não repassar isso. Então a gente pensa que, poxa, se eu tiver mais filhos, ele vai ter uma chance alta de ter uma deficiência. Eu tinha isso como fato. Eu tenho isso como fato na minha vida, né? Então, eu pensei assim, eu vou fazer o exame no Pedro já, porque daí se aparecer algum atraso, eu já sei, né? Eu já tenho na minha vida isso. Então, eu já vou começar a estimular ele. Então, ele não apresenta atrasos ainda. Como eu posso saber que ele tem a síndrome? Fazendo o exame. Então, eu enviei o e-mail para a USP, eu vou colocar o e-mail aqui, porque é um acesso que todos os portadores da síndrome, todos que têm dúvida, merecem ter esse acesso. Demorou 2 meses, gente, 2 meses para eles me responderem. Ah, qual é o seu número de registro? Eu mandei meu número de registro e tal. E aí eles marcaram o exame para terça-feira e a gente foi para lá. E lá tem esse informativo aqui, gente, ó. Esse é da síndrome do X frágil, mas tem de autista, tem de outras síndromes, tem várias coisas lá explicando, né, o X frágil e tal. Eu achei bem legal, peguei um pra mim. A geneticista nos atendeu, né, não foi a mesma doutora que atendeu eu e o Ian. Foi outra doutora e ela explicou o porquê e tal, que era ela que tava conversando com a gente. Ela abriu a árvore genealógica da minha família. Ela perguntou sobre o Pedro. O Pedro tava assim, nossa. Sabe aquela coisa, criança agitada? E aí ela perguntou sobre o Pedro, sobre os marcos de desenvolvimento, perguntou com qual idade mais ou menos ele começou, com quantos meses, né? Porque o Pedro está com 6 meses, então ela perguntou com quantos meses ele começou a ter firmeza no tronco, né? Ficar firme. E o Pedro, com 2 meses, já era firminho. Perguntou se ele já senta sem apoio. E o Pedro tem 6 meses. Ele não senta sem apoio, mas ele já consegue ficar sentadinho um tempinho. Ele já rola, ele já vira pra tudo quanto é lado. Ele pega as coisas. Nossa, o Pedro é super curioso. Ele tem interesse nas coisas. Ele vai atrás daquilo que ele tem interesse. Meio se arrastando, né? E aí ela nos aconselhou, gente. Não é que ela nos aconselhou, mas ela deu a sugestão assim. Se ele não apresenta atrasos, vocês não acham que vocês vão começar a tratar ele de maneira diferente se o exame der mutação completa? Né? Que a mutação completa é a deficiência, né? Tem a deficiência. Mesmo de forma leve, porque existe forma levíssima da mutação completa. Existe, gente. Existe. E aí eu não tinha pensado nisso. Tipo, e nem o Kelvin, meu marido, a gente não tinha parado pra pensar nisso, a gente só queria fazer o exame pra ver se ele tem e começar a cuidar desse assunto. E aí ela falou assim, vocês não acham que a família vai começar a tratar ele diferente e até, tipo, dar uma excluída nele porque ele tem a mutação completa? Eu achei estranha essa pergunta porque, assim, da parte da minha família a gente já tá acostumado. Da parte da família do Kelvin, eu não posso dizer porque não é que a gente não conhece, mas eu acredito que também não existiria isso da parte da família do Kelvin, do meu marido, porque já não existe com o Ian, então, tipo, a gente fica meio, será? A gente ficou meio assim com essa pergunta porque a gente nunca parou pra pensar nisso também, nunca pensamos nessa possibilidade. Mas eu comecei a refletir sobre mim quando ela perguntou. E aí eu pensei, cara, eu vou começar a tratar o Pedro diferente se eu fizer o exame e der a mutação completa. E aí ela, tipo, ela ficou olhando pra mim. E eu falei, eu vou começar a tratar ele diferente sim. Eu vou começar, eu nem acho que vou. Eu vou começar a tratar ele diferente. Porque eu vou pensar assim, ele tem a mutação, ele tem uma deficiência e eu preciso cuidar dele
uma criança com deficiência, entendeu? Tipo, e aí eu falei assim, doutora, a primeira coisa que eu vou fazer se houver a mutação completa, é começar a estimular ele, a procurar estimulação para ele se desenvolver, para quanto antes melhor. Eu falei isso pra ela. E aí ela falou assim, mas há alguma coisa para fazer nessa idade? Porque o Pedro tem 6 meses e ele já se desenvolve bem sem eu precisar estimular ele, né? Mas assim, mesmo assim eu iria buscar uma estimulação, se houvesse a mutação completa. E aí ela falou assim, a nossa preocupação é vocês olharem o Pedro e verem a síndrome, e não olhar o Pedro. E aí eu fiquei, nossa, gente, eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente só olhou a parte de, tipo, vamos fazer o exame e pronto. E aí eu fiquei pensando, aí eu e o Kelvin, eu falei, você acha que, o que você acha? Eu falei pra ele, né? Daí ele falou assim, o que você quiser fazer, eu tô com você. Daí eu pensei, nossa, poxa vida, e agora? Eu faço ou não faço? Será que eu tô sendo egoísta em querer fazer o exame porque depois eu vou olhar diferente pra ele e vai ser inevitável? E aí o Calvin falou assim uma coisa bem interessante. Ele falou assim, vai ser igual quando você descobriu que estava grávida. A gente descobriu que você estava grávida e a gente se acostumou com isso e estamos aqui. Vai ser igual com o exame. A gente vai pegar o exame e se der a mutação completa, a gente vai se acostumar com isso e vai viver em cima disso. Aí eu pensei, verdade, tem essa colocação. Então, ela nos colocou um ponto negativo que a gente não tinha pensado. Mesmo com a árvore genealógica da minha família condizendo que, assim, quase, poxa, 90% das pessoas que nasceram, né, da pré-mutação na minha família tem a deficiência. E tem a deficiência de forma moderada e grave, não é leve, é coisa moderada e grave, com dificuldade na fala, dificuldade social. É uma coisa que existe na minha família. E eu pensei, mesmo diante de todo esse histórico da minha família, meu primeiro filho tem a síndrome de forma moderada, com bastante dificuldade. Por que ela tá questionando isso, né? Eu acho que ela não viu nada no Pedro, pensei. Eu acho que ela não viu alguma coisa nele, sei lá. Eu comecei a entrar um turbilhão de pensamentos, mas eu tava ali com um objetivo. Eu queria fazer o exame. Eu tava disposta e eu falei pra ela, eu falei assim, doutora, se eu não conhecesse a síndrome, não soubesse nada da síndrome do X frágil, se eu não soubesse que eu mesmo tenho a pré-mutação, nada, e meu filho não apresentasse atraso nenhum, eu não ia querer fazer esse exame. Porque pra que eu vou fazer esse exame? Eu nem sei o que é isso. Tipo, sabe, vamos fazer um exame de rotina pra saber se ele tem alguma síndrome? Eu não iria ser interessante eu fazer esse exame. Só que, olha, eu já tenho desde a infância isso comigo. Eu já tenho um filho com a síndrome, de forma moderada, não é coisa pouca não. Então, pra mim, é um assunto que já tá resolvido dentro de mim. Eu, com certeza, vou tratar ele diferente, com mais cuidado, com estimulação. Vou procurar tudo que eu posso fazer pra ele crescer com um desenvolvimento saudável, pra ele ter uma maior qualidade de vida, igual eu faço com o Ian. Vou correr atrás disso. Mas é o que eu quero, porque eu já tenho isso na minha família, eu já tenho isso na minha vida, no meu contexto, no meu caminho, no meu cotidiano, já tenho tudo isso. Aí ela falou assim, vocês não querem conversar melhor e depois vocês voltam, você me envia o e-mail de novo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Não, a gente quer, porque a gente quer, porque a gente quer. Daí ela falou assim, tá bom, então eu vou chamar a enfermeira, a gente vai coletar o sangue. Aí ela falou assim, vocês não querem coletar o sangue e guardar, deixar guardado? O sangue dura aqui 20 anos. E aí, se ele apresentar atraso, se vocês quiserem, vocês voltam e a gente estuda isso e tal. Não, se for pra coletar o sangue, eu quero o resultado. Eu pensei comigo, se for pra coletar o sangue, eu quero o resultado. Aí ela falou assim, tá bom então. Então eu vou lá. Vou chamar a enfermeira e vou lá. Aí ela saiu da sala e eu e o Calvin ficou ali com o Pedro na sala. Daí ela chamou outro geneticista. Um amor, gente, todo mundo lá, um amor, me tratou assim muito bem, nos tratou super bem. O Pedro, normalmente ele olha pra alguém e chora.
Lá ele não chorou, ele só dava risada pras pessoas, parecia que ele não queria ir pra agulha, né? Aí a outra geneticista olhou ele, olhou a mãozinha dele, olhou a cabecinha dele. Ah, doutora, o que a senhora acha? A outra doutora, né? Não, tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Daí eu fiquei assim, aí dentro da minha cabeça eu fiquei, elas não querem fazer o exame nele. Porque ele não apresenta nada, então elas acham que, tipo assim, não tem porquê. Dentro delas não tem porquê. Aí eu já olhei pro Kelvin, aí ela saiu. Aí eu olhei pro Kelvin e falei assim, elas não querem fazer o exame. É verdade, eu também acho que não. Isso aqui, tá bom. Aí ela voltou e falou assim, a gente tá com uma enfermeira aqui, a gente tá com a equipe reduzida, a gente tá sem a enfermeira aqui e tal. E eu chamei outra enfermeira e ela tá vindo, porque ela tá vindo de outro prédio, não sei o quê, pá. Falei, tá bom, aí a gente ficou ali esperando. Aí a enfermeira veio, a gente foi na sala da enfermeira, e a enfermeira falou assim, mãe, se eu não conseguir, se eu ver que eu não vou conseguir pegar a veinha dele, eu não vou fazer, tá bom? Ai, daí eu já sabia que não ia dar certo. Daí eu falei, tá bom. E ela tentou, colocou o negocinho aqui no bracinho dele. O Pedro tem 6 meses. É um bebê muito novinho, né? Realmente é difícil. E a gente não conseguiu. Não conseguiu, tipo, deu no segundo bracinho ali pra tentar. A doutora já falou assim, Jennifer, vamos tentar no que vem, vamos tentar quando ele tiver mais crescidinho e tal. Daí eu falei assim, tá bom, doutora. Daí ela falou assim, olha, eu tenho certeza que se o Pedro apresentar algum sintoma, algum sinal, você vai ver. Você vai saber. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho certeza que você vai saber. Daí ela falou assim, não tem um neuropediatra que você conhece pra olhar ele melhor? Um psiquiatra que seja especialista pra olhar ele antes de fazer o exame? O que eu senti, gente, é que assim, por enquanto, ou não sei se vai acontecer, o Pedro não apresenta sinais de atraso, não apresenta sinais físicos. E eles preferem não fazer o exame agora, sem porquê, entendeu? Sem ter um porquê. E se ele apresentar a pré-mutação, vai ser uma coisa assim, que ele vai ser aconselhado lá quando ele for adulto, né? De repassar essa condição genética. Então eles preferem não fazer o exame nesse caso. Mas tava um ambiente assim de tipo assim, não vamos fazer este exame. E ela tentou me convencer de toda forma, porque depois ela falou assim: a doutora que olhou ele é uma das melhores geneticistas do Brasil, ela conhece muito. E isso eu fiquei, nossa, cara, eu tô insistindo numa coisa que tá na minha cabeça, que tá no meu caminho, que tá na minha vida e tal. E eu tô olhando pro Pedro e eu quero saber, eu quero descobrir. Então, eu me senti assim, sabe? Eu me senti, poxa vida, o Pedro é tão novinho. E eu falei pra ela, eu falei, doutora, eu não quero ficar olhando pro Pedro todo dia, procurando sinais. Que é o que eu vivo com o Pedro. Claro, né, não é o tempo todo, também não sou bitolada nisso, mas a gente fica, ai, né, tipo assim, será, e tanto será. E existe um caminho pra tirar esse será, só que aí aparece outro caminho, né? Então, eu acredito assim, ela viu que ele não tem sinais, eu vejo, né, todos os dias, graças a Deus, que ele não tem sinais, mas eles preferem não fazer o exame nesse caso. Não sei se tivesse conseguido tirar sangue. Ia dar certo também, porque eu não sei. Eu senti ali no ambiente uma coisa assim, não precisa fazer exame, não vamos fazer o exame. Eu senti isso no ambiente. Mas assim, fui super bem tratada, a gente foi super bem tratado, assim, de uma maneira. Nossa, gente, eu fiquei tão bem, eu saí de lá bem, sabe? Eu saí de lá tranquila. Claro, saí tranquila porque eu vi que eles olharam o Pedro, uma universidade que estuda a síndrome há 20 anos. Estuda a minha família, conhece muita coisa da síndrome, estudam muitas famílias que vão lá. Então eu saí de lá muito tranquila.
E eu saí de lá com a sensação de um pré-diagnóstico. Jennifer, não há sinais, então não vamos fazer o exame. Mais ou menos isso, entendeu? Eu saí de lá bem. Eu saí de lá com a certeza assim, eu fiz de tudo pra tentar fazer esse exame. E elas não fizeram porque elas não viram nada. Porque se elas tivessem visto, eu saía de lá com aquele exame, gente. Eu tenho isso comigo. Claro, às vezes eu fico pensando, será que não é um olhar de mãe, de tipo, tô querendo adiar uma coisa que já tá dentro de mim? Eu fico com isso na minha cabeça. Mas eu continuo com a certeza de que elas poderiam ter feito esse exame se quisessem. De verdade mesmo. Não tinha muita gente lá, tava lotado de gente. Na verdade, só tinha eu e mais uma paciente. Então, elas conseguiriam fazer isso. Eles estão com equipe reduzida, né, por conta da pandemia. Ela falou que houve mesmo uma parada, que tá muito lento. Ano que vem vai ter uma reforma lá, gente. Então é essa decisão que a gente tomou. Quando e se houver atrasos, a gente vai fazer o exame. Claro, eu tô pensando já em dar uma corrida atrás de um neuropediatra, de um psiquiatra aí bom, pra dar uma olhada no Pedro, mas graças a Deus, Pedro tá bem. Eu sou uma mulher que tem a pré-mutação X frágil. Eu tenho 30% de chance dos meus filhos meninos terem a mutação completa. Eu já sou mãe de um filho, o Ian, que tem a mutação completa de forma moderada. E eu posso ter mais filhos com deficiência. Então, Pedro nasceu bem, graças a Deus, ele tem muita saúde. É um menino muito esperto, muito... Nossa, ai, é tão bom ser mãe, né, gente? Eu queria ser mãe mais vezes. Ai, fico até meio emocionada, mas... Graças a Deus, Deus trouxe o Pedro pra gente e ele não apresenta atrasos e foi tudo isso que aconteceu na USP. Espero ajudar vocês sempre. Vou continuar atualizando aqui o canal, se Deus quiser, com muita força, com muita fé. Segue a gente no Instagram para receber mais notícias aí da nossa vida e dos nossos rolezinhos aqui. Um beijo, um abraço. Fui.